Em uma pequena cidade do interior, vivia um médico conhecido por sua bondade e dedicação. Ao iniciar sua carreira, ele fez o juramento de salvar vidas e cuidar dos doentes com todo o empenho. Atuando em uma comunidade simples e carente, ele atendia todos que o procuravam, sempre com atenção e compaixão. Quando algum paciente tinha condições financeiras, ele cobrava o valor da consulta normalmente. No entanto, quando se deparava com pessoas em situação de extrema pobreza, ele agia com generosidade. Sem fazer alarde, pegava a ficha do paciente e, com uma caneta vermelha, escrevia discretamente no canto: "Muito pobre para pagar, dívida perdoada". Esse gesto simples, mas profundamente humano, se repetiu por toda a sua vida profissional. Durante muitos anos, ele exerceu a medicina assim, ajudando aqueles que não tinham nada, sem jamais esperar reconhecimento. Com o tempo, foi envelhecendo até que, um dia, faleceu. Após sua morte, coube à sua esposa lidar com o legado que ele deixara para trás. Enquanto organizava o consultório do marido falecido, a viúva começou a arrumar os arquivos e documentos que ele deixara para trás. No meio daquela papelada, encontrou uma grande quantidade de fichas de pacientes. Em muitas delas, no canto, estava escrito com caneta vermelha: "Muito pobre para pagar, dívida perdoada". Eram registros de pessoas que o médico havia atendido sem cobrar nada, por entender que não tinham condições financeiras. Ao se deparar com aquele volume de atendimentos gratuitos, a viúva ficou surpresa. Ao invés de considerar o gesto nobre e compassivo do marido, decidiu tomar uma atitude drástica. Procurou um advogado, reuniu as fichas e entrou com um processo na justiça contra todas aquelas pessoas, exigindo o pagamento pelos serviços médicos que haviam sido prestados gratuitamente. A ação foi protocolada no fórum da cidade e logo se espalhou a notícia. A comoção foi geral, pois praticamente toda a população humilde da cidade estava sendo chamada ao tribunal. Os moradores começaram a receber notificações para comparecer à audiência e apresentar sua defesa. No dia do julgamento, a sala do tribunal estava cheia. A viúva compareceu determinada a receber o valor que, segundo ela, era devido pelo trabalho do falecido marido. Diante de todos, a audiência foi aberta e o juiz se dirigiu a ela para fazer a primeira pergunta. Durante a audiência, o juiz se dirigiu à viúva e perguntou por que ela desejava receber aquela quantia de dinheiro. Com um tom firme, ela respondeu que agora estava sozinha, viúva, e precisava de recursos para se sustentar. Alegou que as pessoas da cidade haviam se aproveitado da generosidade do marido, que as tratara gratuitamente durante anos, e que agora era justo que ela recebesse o valor devido por todos aqueles atendimentos. Em seguida, apontou para as fichas médicas empilhadas e pediu que o juiz as analisasse, dizendo que ali estavam as provas do trabalho prestado por seu falecido marido, sem qualquer pagamento em troca. O juiz pegou o maço de fichas e começou a folheá-las uma a uma. Em cada uma, lia-se a mesma anotação feita à mão, com caneta vermelha: "Muito pobre para pagar, dívida perdoada". Após examinar várias fichas, o juiz ergueu uma delas e mostrou à viúva, perguntando se aquela letra era do marido dela. Ela, com um certo orgulho, respondeu que sim, que era a caligrafia dele. Então, com serenidade, o juiz declarou que ela não tinha o direito de cobrar nenhuma daquelas dívidas. Explicou que a única pessoa que poderia ter exigido algum pagamento era o próprio médico. E ele, em vida, havia escolhido perdoar cada uma daquelas dívidas de forma clara e voluntária. Portanto, ordenou que a viúva levasse as fichas e se retirasse, encerrando o caso. A sentença foi clara. O juiz declarou que, ao escrever "muito pobre para pagar, dívida perdoada", o médico havia tomado uma decisão definitiva. Aquelas dívidas estavam perdoadas, por isso a ação da viúva não tinha fundamento. O juiz ordenou que ela se retirasse, pois não havia mais nada a ser feito. O próprio responsável pelas dívidas já as havia anulado em vida. Mas essa história carrega um sentido mais profundo. Na verdade, nós somos os doentes dessa narrativa. A viúva representa Satanás, que constantemente nos acusa e tenta nos condenar. O advogado da acusação é a lei impiedosa,
que exige pagamento e justiça severa. O juiz é Deus, justo e soberano. E o médico, aquele que perdoa, que trata e salva, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A verdade é que todos nós temos uma dívida impagável. A Bíblia nos lembra que nem mesmo o preço de um único pecado pode ser quitado por esforços humanos ou riquezas terrenas. Não há dinheiro, nem mérito, que possa comprar a salvação de uma alma sequer. Jesus mesmo disse que uma alma vale mais que todo o ouro e toda a prata do mundo. Foi Ele quem cuidou de nós. Ele nos tratou, nos restaurou e nos abençoou, mesmo sabendo que não poderíamos jamais pagar por isso. É como se cada um de nós tivesse uma ficha, marcada com as nossas falhas, nossas limitações, nossas dívidas espirituais. E ali, com tinta vermelha do próprio sangue, Jesus escreveu: muito pobre para pagar, dívida perdoada. No céu, existe um registro celestial, e ali está anotado o nome de cada um de nós. Nessa história, a tinta vermelha usada para escrever não é comum. É o sangue de Jesus Cristo. É com esse sangue que está marcado. Não tem como pagar dívida perdoada. Um dia haverá o julgamento final, e Satanás, o acusador, tentará cobrar essa dívida, exigindo condenação. Mas, naquele momento, Deus, o justo juiz, examinará a ficha celestial de cada um. E ao lado do seu nome estará escrito com clareza: pobre demais para pagar, dívida perdoada. A prova de que você aceitou Jesus como seu Salvador estará ali, diante do trono divino. E por causa disso, nenhuma condenação recairá sobre a sua vida. Essa mensagem encontra respaldo direto na Palavra de Deus, mais precisamente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que afirma com clareza: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O inimigo pode até tentar te acusar, pode até querer te envergonhar ou cobrar por um passado que já foi apagado. Mas você poderá com firmeza responder: Satanás, olhe bem para mim. Você quer exigir uma dívida, mas ela já foi paga. Você quer me condenar, mas eu fui perdoado. Você está vendo uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você acompanha mais reflexões como essa e ajuda a espalhar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida.